Olá pessoal, eu sou o Pedro e hoje eu trago para vocês Freud, Além da Alma, filme lançado em 1962 que tem como objetivo contar um pouco sobre a vida de Freud e as suas ideias, que consequentemente levaram ao surgimento e desenvolvimento da psicanálise. Esse filme foi recomendado pela minha atual professora de psicanálise para que seja assistido e usado para responder um exercício passado por ela. Dito isso, o objetivo hoje é falar sobre diversos pontos que eu achei interessantes e que podem interessar você que também é da esfera da psicologia. O filme é de fato bem interessante e uma análise pode até ajudar alunos de outras instituições que estão querendo maior entendimento sobre Freud ou que queiram responder atividades e etc. Logo no início, a narrativa nos apresenta o conflito que existe de Freud com os outros médicos e pesquisadores. Existe toda essa ideia por parte dos pesquisadores que histeria é apenas uma simulação feita pelo paciente para causar uma simpatia e buscar atenção. Considerar mais do que isso seria discordar e divergir da ciência, já que de acordo com os exames, esses pacientes não apresentavam nenhum problema no que se refere ao sistema nervoso. Freud, é claro, discorda, mas é ignorado. O filme cita dois dos homens que mais influenciaram Freud e seu pensamento sobre vários fenômenos, e entre esses fenômenos, como é mostrado no filme, é o da histeria. Esses dois homens são Charcot e Breuer. Charcot é o primeiro dos dois a aparecer no filme e apresenta a hipnose e a ideia de que a hipnose pode ser usada para curar os sintomas histéricos, permitindo com que o paciente reaja de forma apropriada aos eventos traumáticos reprimidos. Freud compartilha essas informações no Congresso, mas tem apenas a atenção de Breuer, que se junta a ele em suas pesquisas sobre a histeria. Outro tema que é muito tratado no filme é o do inconsciente, que é referido de forma direta e indireta no filme. Existe até uma comparação feita do inconsciente com uma caixa preta que guarda escorpiões, dando essa ideia muito popular que o inconsciente guarda coisas desagradáveis e de certa forma perigosas. Isso também é um hint do que ainda vai acontecer no filme. Uma coisa muito interessante sobre o filme é que, apesar dos pacientes mais importantes de Freud apresentados no longa serem fictícios, os demais pacientes que têm pouco tempo de tela e não possuem tanta relevância individualmente falando, são todos reais. Eles são todos baseados nos pacientes que Freud teve. E está tudo documentado em seus artigos e escritos que você pode encontrar facilmente na internet ou em uma biblioteca física. Acredito que você pode encontrar os relatos de Freud sobre eles em artigos como sobre o mecanismo dos fenômenos histéricos, comunicação preliminar e as neuropsicoses de defesa. Dá uma procurada e uma lida que você vai achá-los. Continuando, um dos encontros mais importantes do filme é com um personagem fictício, Cal, que tenta matar o pai pelo fato dele acreditar que o pai queria o matar. Quando Freud o hipnotiza, ele percebe que o que leva Cal a querer matar o próprio pai seria o ódio contra o pai que surgiu da experiência de Cal em testemunhar seu pai abusar de sua mãe. Quando Cal está contando e revivendo os acontecimentos de uma forma teatral durante o estado hipnoide, é possível ver ele abraçando o manequim de uma forma estranha, como se o manequim fosse sua mãe, porém parece existir um toque de erotismo na forma como ele toca o manequim. Tudo isso perturba Freud enormemente e isso é uma forma do filme pavimentar o caminho para outros pontos muito importantes do filme e da teoria de Freud. Freud tem sonhos perturbadores depois desse acontecimento e não sabe o porquê. É aí que entra outra paciente fictícia muito importante, Cecily, que está paralisada e cega. É a partir de Cecily que Freud começa a testar a sua teoria de que as neuroses estão ligadas a traumas sexuais. Freud tenta isso com Cecily, com certa relutância de Breuer, e consegue escavar certas memórias que parecem comprovar a sua teoria sobre os traumas sexuais. No caso de Cecily, parece que os traumas estavam ligados de certa forma com o seu pai. Ela é parcialmente curada após se lembrar do trauma. O que sobra é uma estranha paixão por Breuer, e posteriormente ela volta a ficar paralisada e passa a ficar apaixonada por Freud. Freud começa a tentar escavar mais as memórias dela em busca de respostas. Em paralelo com o tratamento de Cecily, acontece o falecimento do pai de Freud. Durante o enterro ele acaba desmaiando, incapaz de se sustentar, e também incapaz de entender o porquê disso. De volta a Cecily, Freud, sem hipnotizá-la, faz perguntas e deixa a paciente falar sobre suas experiências e memórias livremente.
Com isso, eles supostamente desenterram uma memória onde o pai dela a abusou, levando a Freud a acreditar que esse era o trauma sexual que levou a esses sintomas histéricos, e começa a buscar algo similar em sua vida que possa ter ocorrido entre ele e seu próprio pai. Porém, mesmo com essa suposta descoberta do que havia ocorrido entre Cecily e seu pai, ela ainda permanecia estranhamente apaixonada por Freud. Freud escava mais e investiga mais sobre si mesmo e descobre que o pai dele nunca fez nada contra ele, mas sim que Freud, quando criança, queria o seu pai morto, porque queria a sua própria mãe só para ele, e faz a ligação com aquilo que ele havia investigado sobre Cecily, e percebe que é a mesma situação. Só que no caso de Cecily, ela desejava o próprio pai e queria a morte de sua mãe. Assim, Freud chega à conclusão de que a criança deseja um de seus pais, e quando chega na idade de perceber que isso é inaceitável socialmente, reprime isso, que acaba lhe causando uma neurose no futuro. E isso acontece com todos nós, de acordo com Freud. Quando ele declara tudo isso sobre a sexualidade infantil para o Congresso, ele acaba sendo ridicularizado devido ao aparente teor inapropriado da sua teoria, deixando até mesmo de ter o apoio de Breuer. Uma coisa que eu deixei de fora até o momento, mas que ocorre perto do fim do filme e que me lembrou muito de Jung, foi o ênfase em entender a simbologia encontrada nos sonhos. Essa simbologia ajudou Freud a entender e desvendar o seu caso e o caso de Cecily. Se você está entrando em psicanálise agora e não sabe, existe essa forte ideia de que os sonhos são importantes para desvendar certas coisas, e na psicologia analítica de Jung, essa ênfase nos sonhos me parece ainda maior. Eu ainda não estou familiarizado com a forma como a psicanálise trata os sonhos. Por isso não vou falar disso hoje, mas posso falar sobre esse tema em outro dia, quando me sentir mais competente. Bem pessoal, tem um monte de acontecimentos no filme que simplesmente não aconteceram, e eu acredito que um psicanalista que estudou a fundo Freud provavelmente vai perceber tudo que é realidade e tudo que é ficção. Dito isso, as ideias são verdadeiras. E para mim, um estudante que já estudou e leu algumas obras de Freud, me pareceu bem decente a exposição das ideias de Freud. Eu vou colocar na descrição e nos comentários algumas sugestões de leituras que foram passadas pela minha professora e que podem ajudar outros que estejam interessados nesse assunto por diversos motivos. A narrativa me agradou mais do que eu esperava. Sinceramente, quando o filme é recomendado em sala de aula, eu não me interesso tanto, até porque eu só assisto pouquíssimos filmes. Porém, eu gostei desse, principalmente do final, onde eu tive uma boa experiência com a investigação sobre as camadas mais profundas do inconsciente. Isso é algo que me atrai e atrai várias pessoas, o estudo do inconsciente pelo fato dele ser, de certa forma, desconhecido. E isso, de certa forma, atrai os seres humanos. Isso também é outro tema que você vê em filmes, histórias, livros, etc. Se você não assistiu o filme Freud Além da Alma, eu recomendo que assista, porque esse filme me ajudou a revisar o que eu já estudei, e eu me senti satisfeito em reconhecer com relativa facilidade os conceitos que já aprendi, me dando a sensação que meu estudo valeu a pena. Eu assisti o filme depois de estudar um pouco sobre Freud, mas eu acho que também pode ajudar quem nunca estudou nada. Bom, isso é tudo por hoje, pessoal. Eu desejo a todos vocês bons estudos, ok?